Meus irmãos e minhas irmãs, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa Santa Missa, nessa sexta-feira da segunda semana da Páscoa, mais um dia em que iremos celebrar o Santo Sacrifício do Senhor. Vamos com o coração alegre por este momento, apesar de toda essa dificuldade que estamos passando, mas com a alegria de poder celebrar, poder assistir, participar desse Santo Sacrifício, que é a Santa Missa. Para isso vamos arrumar o nosso ambiente, como eu sempre dou a dica, colocar uma vela, um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora, uma toalha, se tiver uma mesa, para deixar esse ambiente bem propício para a oração, que quanto mais tiver nesse clima, melhor fica para você concentrar, para você ter essa espiritualidade da Santa Missa. Como não podemos estar presente fisicamente, então que podemos estar totalmente de alma neste momento tão difícil que estamos passando, que em breve estaremos juntos novamente. Vamos pedir ao Espírito Santo para que nos guie nesta missa, neste dia, guie o seu coração, para que traga entendimento e sabedoria para a palavra de Deus de hoje, para poder participar da melhor forma possível dessa renovação do Santo Sacrifício de Cristo. Vamos pedir então para que Ele venha em nosso auxílio. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedir a proteção do nosso Santo Anjo da Guarda, nosso protetor. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. A oração do Ângelus, a oração de Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos entrar então, nos preparar para dar o início, não esquecendo também de pegar a água, que será abençoada no final da missa, assim como é feito todos os dias. Pegue um copo de água, uma garrafa, para ter água benta como um sacramental na sua casa. Vamos agora fazer a oração da Rainha do Céu, a oração desse tempo pascal. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste trazer em vosso ventre, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, a glória da vida eterna, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Nossa Senhora da Penha, rogai por nós. São Benedito, rogai por nós. Vamos dar início à nossa Santa Missa, neste espírito de sacrifício, recebendo o nosso Padre Gustavo.
Boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda a esta Santa Missa. Neste dia que o Senhor preparou para nós, vamos deixar que a sua palavra, a sua presença nos anime e nos fortaleça para a nossa caminhada de fé. Vamos traçar o sinal da fé para iniciar a missa, rezando juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Apresente você neste momento a sua intenção para esta Santa Missa. Hoje queremos dar graças a Deus pelo aniversário da Elza Licursi. Faz aniversário hoje aqui da paróquia. Também aniversário de casamento, 55 anos da Clara e do José. Também 16 anos do Ricardo e da Andréia. Queremos dar graças a Deus por esses aniversários de matrimônio, também por este mais um ano de vida da Elza e pela intenção que você traz em seu coração para esta Santa Missa. Concedei, ó Deus, aos vossos servos e servas a graça da ressurreição, pois quisestes que o vosso Filho sofresse por nós o sacrifício da cruz, para nos libertar do poder do inimigo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir então a palavra de Deus para nós hoje. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto, e todos os que o seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu, e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho: não vos preocupeis com esses homens, e deixai-os ir embora. Porque se este é o projeto, ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas, se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A resposta do Salmo: Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei?
Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão, estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazeis sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficavam satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Muito bem, hoje então no Evangelho começamos o capítulo 6 de São João, um capítulo todo sobre a Eucaristia, a partir desta multiplicação dos pães, né? Este milagre, este sinal, né? Não se usa aqui a palavra milagre, mas sinal, mas entendemos milagre, nos fala, é o milagre mais importante, talvez, não é, da Sagrada Escritura. É o único, por exemplo, que está aí nos 4 evangelhos, né? Existe o relato deste milagre, da multiplicação dos pães, não só em João, né? E este milagre, claro que nos remete logo, essa multiplicação dos pães nos fala imediatamente da Eucaristia. Este é o milagre, não é? O Senhor que se dá a nós como alimento para a nossa caminhada de fé. Porém, é preciso entender como é que acontece o milagre na nossa vida. E também nos fala a palavra de Deus hoje, como é que então, para que aconteça o milagre na nossa vida, é preciso que nós, os cristãos,
aprendamos como é que se vive um cristão, o que é importante para o cristão. Aliás, sobre isso nós estamos falando aqui durante essa semana toda, né? Buscai as coisas do alto, nascer de novo, etc, etc, etc. Então veja, é coisa de louco, né? Pensar humanamente ninguém entende. Por isso que aquilo que nós rezamos na missa, corações ao alto, também o pedido de Jesus nos evangelhos durante a semana, é nascer de novo, o coração também estar sempre em Deus, saber diferenciar as coisas de Deus e as coisas do mundo. Tudo isso é necessário para que a gente possa entender como que é que se vive o cristão, essa vida, porque humanamente não dá para explicar. Mesmo a Eucaristia, como é que vai humanamente explicar a Eucaristia, né? Porque continua tendo cheiro de pão, gosto de pão, cheiro e gosto de vinho. É preciso dar fé. E aqui nós vemos no Evangelho, na primeira leitura, claramente quando se tem fé e quando não se tem fé. Então, começamos pelo Evangelho. No Evangelho, uma necessidade está diante, então, lá do grupo dos apóstolos, né? E dos discípulos de Jesus. Uma necessidade, algo bem concreto. Aquela multidão de pessoas estavam se aproximando de Jesus. E aí, Jesus pede para Filipe: e aí, Filipe, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer com esse povo? E o Filipe então responde de um jeito muito humano: o dinheiro que nós temos não é suficiente, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. Jesus estava testando Filipe e a resposta de Filipe foi errada. Filipe deu uma resposta muito humana, sem fé. Ele se esqueceu, assim como nós muitas vezes nos esquecemos, né? Diante das nossas necessidades, nós queremos resolver do nosso jeito, e nós achamos inclusive que só se resolve do jeito humano, e é justamente ao contrário. E aí então aparece o menino. Olha aqui o menino que nos evangelhos aparece de vez em quando, justamente uma criança, do jeito que Jesus falou que nós, se quiséssemos ir para o céu, deveríamos nos comportar, viver como uma criança. Essa criança então tem alguns pães e alguns peixes, e é muito pouco diante daquela realidade. Humanamente falando, também não seria necessário a oferta daquela criança para aquela multidão de gente. Imagine, 5 pães, 2 peixinhos, o que é isso para 5.000 pessoas? Não é nada. O menino poderia voltar para casa feliz, dizer: aqui, mãe, meus pães aqui, ó, tinha 5, ganhei mais 5 e comi tudo e fiquei satisfeito. Mas o que fez então esse menino? Partilhou. Mas mais importante ainda do que ele partilhar, do que o partilhar deste menino, colocou aqueles pães e aqueles peixes nas mãos de Jesus. Ele colocou nas mãos certas. Então veja que também não é só o nosso fazer humano. O que é partilhar o dízimo sem fé? O que é partilhar o alimento sem fé, sem confiança em Deus? É uma coisa muito humana, não é mesmo? E Jesus está nos ensinando no Evangelho de hoje que nós precisamos transpor esta realidade humana. Não se trata de só partilhar aquilo que é humano, como eu disse, o alimento, o dízimo, a oferta, seja lá o que for. É preciso colocar a nossa necessidade e a necessidade dos outros nas mãos certas. E as mãos certas, as mãos que faz milagre, são as mãos de Deus. Por isso que nós, quando vamos ofertar, ou mesmo em casa, nós não aprendemos a rezar, a agradecer o alimento? Então, estamos colocando
a nossa necessidade de alimento na nossa mesa nas mãos de Deus. Por isso que aquele que não é simplesmente humano, mas que tem o coração ao alto, aquele que sabe o que é a Deus, o que pertence a Deus e o que pertence ao mundo, sempre é agradecido a Deus pela refeição que vai estar prestes a comer. Colocar nas mãos de Deus. Com o dízimo também nós ensinamos na Igreja Católica, antes de devolver o seu dízimo ou fazer a sua oferta, agradeça, peça a divina providência. Então nós estamos colocando naquela nossa obrigação, naquele nosso gesto, nós estamos colocando tudo nas mãos de Deus. Diante da realidade que nós vivemos hoje aqui, então, no nosso país, você na sua família, na empresa, na sociedade, seja lá onde for, o ensinamento do Evangelho de hoje para nós, coloque nas mãos de Deus. Não é tudo que depende nem de mim, nem de você, seja lá de quem for, qual autoridade for. Por isso que o grande ensinamento para nós deste Evangelho é colocar as nossas necessidades na mão de Deus, e é ser agradecido a Deus por aquilo que nós temos, pelo pouco que nós temos muitas vezes, mas o pouco que nós temos, ou o pouco que nós apresentamos a Deus, se apresentamos a Ele, se colocamos nas mãos dEle, se torna muito. Então o pouco com Deus é muito, como se diz por aí. E assim é que se vive um cristão. Essa é a alegria do menino, a alegria de partilhar, a alegria de colocar na mão de Deus aquele pouco que ele tinha. Esse é o sentido da fé, esse é o sentido da religião. Também a primeira leitura nos mostra qual é o verdadeiro sentido do cristão. Veja, a situação aqui, como nos dias anteriores dessa semana, da primeira leitura, a situação está bem complicada para os apóstolos. Eles estão sendo presos, estão apanhando, estão sendo julgados, condenados, injustamente, só por anunciar o nome de Jesus. E como é que eles saem, no final da leitura de hoje, como é que eles saem da prisão? De serem julgados, depois de apanhar, etc. Eles saem contentes, saem felizes por terem sido considerados dignos de injúria. Este é outro ensinamento para nós na palavra de Deus hoje. Humanamente, vendo a nossa situação, a nossa realidade, muitas vezes parece impossível, parece triste. Mais ainda, de fato, muitas vezes a nossa situação está triste. De fato, às vezes temos necessidade. De fato, às vezes acontecem situações reais na nossa vida, não boas. Mas se eu coloco na mão de Deus, pode ter certeza que Deus vai nos iluminar, vai nos fazer enxergar, em meio a essa situação ruim, o que Ele quer tirar de bom. Qual o ensinamento do Senhor para nós? Diante da nossa realidade, muitas vezes aquela realidade que nós não gostaríamos de estar vivendo, mas o que Deus quer me ensinar? O que Deus quer ensinar para mim, parando tudo? O mundo está parado. Se foi Deus ou não foi Deus, eu não sei, mas que Ele tem algo para me ensinar, para mim, para você, Ele tem. Diante da realidade de termos que ficarmos em casa, todo mundo junto, o que será que Deus quer falar comigo? Então, filhos, nós precisamos aprender, como eu sempre digo, a ter a visão além do alcance, ou seja, além daquilo que é óbvio, além daquilo que os nossos olhos ou a nossa capacidade intelectual pode enxergar ou pode compreender. E aqui nós temos o testemunho de fé dos primeiros cristãos, que saíram felizes, alegres, contentes por aquilo que sofreram.
O último ensinamento para nós está na primeira leitura também. Diante daquela realidade, um sábio, Gamaliel, se levanta e diz: olha, não se preocupe com eles. Porque se de fato essa manifestação desse grupinho que está começando aí, né? Aí começava a igreja, né? Os apóstolos, os primeiros cristãos. Se de fato for de Deus esse negócio, vai permanecer, vai dar frutos. E aqui, cá estamos nós, como dizem nossos irmãos portugueses. Cá estamos. Depois desse episódio da primeira leitura de hoje, a igreja dando seus frutos. Isso não quer dizer que não tenha tempestades. Tem tempestades, sempre teve e continuará tendo. Mas a prova de que é a vontade de Deus que nós estamos fazendo é. Lembrei de mais um ensinamento da palavra de Deus hoje, da primeira leitura ainda deste episódio, entre o versículo 38 e 40. Com Deus não se briga. Não adianta travar a luta com Deus. Foi aqui o que este sábio Gamaliel ensinou na primeira leitura de hoje. Mas se vem de Deus, cuidado, para não vos pordes em luta contra Deus. Por isso um coração manso e humilde, por isso pedir sabedoria e discernimento. Qual é a vontade de Deus para mim, na minha vida, para este momento? Nos orienta a primeira leitura de hoje. Cuidado, para não se pôr em luta contra Deus. Vá rezando, vá pedindo que Deus vá confirmando no seu coração, quem sabe o chamado, quem sabe a situação, a vocação, seja lá como for. Muitas vezes, diante dos acontecimentos, também nós nos colocamos em luta contra Deus. Queremos resolver tudo do nosso jeito humano de ser. E como aconteceu com Felipe no evangelho de hoje, ele não passou na provinha. Pensou só como homem, só pensou humanamente as coisas, sem capacidade de olhar além daquilo que é óbvio. E a capacidade de olhar além daquilo que é óbvio se chama fé. E é essa fé que essa palavra que nós acabamos de ouvir nos alimenta e fortalece. E que possamos então aprender cada dia mais a viver pela fé. Peçamos este dom de Deus a cada dia, o dom da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde sejamos, Senhor, acolhidos por vós. Seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs,
para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com bondade as oferendas da vossa família e concedei-nos com o auxílio da vossa proteção, sem perder o que nos destes, alcançarmos os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino do céu se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Sevilha e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor, com confiança, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. O Cristo Senhor foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para nossa justiça e justificação. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue do Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Guardai, ó Deus, no vosso constante amor aqueles que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, nos alegremos por sua ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. A água que você apresenta, então, neste momento, para ser abençoada. Tome na mão, então, a água que você deseja que seja abençoada. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nós pedimos, Senhor, digneis derramar a sua bênção sobre esta água que os vossos filhos vos apresentam. Que seja um sinal da tua presença amorosa. Que todos possam gozar de perfeita saúde do corpo e da alma. Seja expulsa seladas do demônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, mais uma semana na presença do Senhor que nos fortalece. A próxima missa será no domingo às 10 horas da manhã. Nos encontramos novamente aqui neste canal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que bom Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu ambiente de trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor. Demos graças a Deus. Coragem, tchau.